Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e hoje teremos mais uma aula para o 8º ano e a terceira fase EJA. O conteúdo da aula de hoje é períodos compostos, coordenação e subordinação. Vocês encontrarão no livro de vocês, do 8º ano, na página 54. E vai até a página 64 com as atividades. Então, vamos dar início a este assunto de hoje, que eu fiz um resumo e explicarei da melhor maneira possível para que vocês entendam. Então, comecemos a aula. Tópico 1, período simples e período composto. Vamos fazer uma recordação aqui, vamos recordar, vale a pena lembrar. O que é uma frase? Frase é um enunciado com sentido completo. Ela pode ser nominal, quando não possui verbo, ou verbal, quando ela possui verbo. Então, dois tipos de frases. Uma, quando tem verbo, e quando não tem verbo. Quando tem verbo e quando não tem. Quando ela não possui verbo, ela é uma chamada de frase nominal. Porque só há nomes, substantivos, né? Ou adjetivos, o que seja, mas não verbo. E a frase verbal, quando ela possui verbo. E a oração? O que é uma oração? Professor, o que é uma oração? Não é oração. E a gente elevar o pensamento a Deus, né? E realizar as nossas preces. Não é essa oração que eu estou falando. Oração, na língua portuguesa, é a frase que possui verbo. Dentro de uma frase pode haver uma, duas ou mais orações. Ok? Só para a gente recordar, porque eu tenho certeza que vocês já sabem disso. É só para a gente relembrar. Observe a charge. Olha aí, temos uma charge, essa charge encontra-se no livro de vocês. O site aí, só notícia boa. Vocês se lembram da história do Mágico de Oz? Que tem o espantalho, tem o homem de lata, tem o leão, não é? Cada um queria fazer um pedido. Por exemplo, o espantalho, ele diz aí no balão: quero um cérebro. Ele queria um cérebro, talvez é um homem feito de palha, né? Um personagem composto só apenas por palha. Ele não tinha um cérebro, ele achava que não tinha. O homem de lata, um coração humano, né? Ele queria ter sentimentos, será que ele não tinha? E o leão, né, que é conhecido como o rei das selvas, rei da floresta, ele pede aí o quê? Coragem. Ele queria ser corajoso, talvez fosse um leão medroso. Ou não. E temos a outra personagem que diz: quero que as pessoas julguem menos e aceitem mais. É o que devemos fazer em nossas vidas, né? Julgar menos e aceitar mais as diferenças dos outros, as diferenças das outras pessoas. Porque todos nós somos corajosos, não é? Nós temos sentimentos e temos o nosso conhecimento. Então, todos nós temos um pouco do espantalho, do homem de lata e do leão. Mas vamos para as frases. Observem aí essas frases, né, esses balões, essas falas dos personagens do Mágico de Oz. Observem, eu marquei aí para explicar a vocês tudo direitinho, prestem bem atenção. Vejam a fala do espantalho: quero um cérebro. Quero, essa palavra quero é um verbo, do verbo querer. Ele está dizendo na primeira pessoa, né, subentende-se aí que o pronome pessoal eu, ele está subentendido, ele não aparece na frase, mas é eu quero um cérebro. Então há um verbo. Então se ela possui um verbo, esta frase é uma frase verbal, é uma oração. Uma oração porque tem apenas um verbo. Vejam as falas do homem de lata e do leão. Coração
coragem. Há verbo? Não. Não há verbo. É só nome, só substantivo. Então é uma frase nominal, não possui verbo. Tanto a frase do homem de lata, coração, quanto a frase do leão, coragem, são frases nominais, não possuem verbos. Foi o que eu falei anteriormente, que a gente relembrou. Mas observemos agora a fala desta quarta personagem. Quero que as pessoas julguem menos e aceitem mais. Então é uma frase verbal, porque possui verbos. Quais são os verbos? Estão marcados aí, estão sublinhados aí em vermelho. Quero, julguem, aceitem. O verbo querer, o verbo julgar e o verbo aceitar. Então, 3 verbos, é uma frase verbal com 3 orações, pois a cada verbo corresponde uma oração. Deu para entender agora? Então, o que é frase verbal, o que é frase nominal e o que é oração. Vamos ao próximo slide. Período simples e período composto. Quando a frase possui uma ou mais orações, ela é chamada de período. Repetindo, quando a frase possui uma ou mais orações, é chamada de período. Observemos aí o período da fala do espantalho, que era o cérebro. É um período simples, porque ele é formado por uma só oração, porque só tem o verbo. Quero o cérebro. Nessa frase só tem o verbo. É um período simples, é formado por uma só oração. E o período composto, nós podemos observar na fala da menina ali. Porque é formado por 2 ou mais orações. Como tem 3 verbos, nós chamamos, para cada verbo é uma frase. Quero que as pessoas julguem menos e aceitem mais. Quero, julguem e aceitem. São 3 verbos. Então, nós chamamos este período de período composto, porque ele é formado por 2 ou mais orações. Então você já aprendeu o que é frase, frase verbal, frase nominal, o que é uma oração, e agora está compreendendo, tentando aprender, se não sabe ainda, o que é um período simples e um período composto. Continuemos. Vamos estudar agora o período composto por coordenação e período composto por subordinação. Comecemos com a leitura desta fábula. Você sabe o que é uma fábula? Um gênero textual, não é muito agradável, que sempre nos traz um ensinamento, uma moral da história. Então, vamos ler a fábula. O título é O Parto da Montanha. Há muitos e muitos anos, uma montanha começou a fazer um barulhão. As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. Veio gente de longe e de perto e se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer da montanha. Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram passando, as semanas foram passando e no fim os meses foram passando. E o barulho da montanha aumentava cada vez mais. Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. Alguns diziam que o mundo ia acabar. Um belo dia, o barulho ficou fortíssimo. A montanha tremeu toda e depois rachou num rugido de arrepiar os cabelos. As pessoas nem respiravam de medo. De repente, do meio do pó e do barulho, apareceu um rato. Moral da história. Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. Então as pessoas esperavam algo grandioso que sair dessa montanha, saiu apenas um rato. Então esta é a moral da história que esta fábula nos transmite, que nem sempre aquelas grandes promessas, o que ele promete, que parece que vai dar alguma coisa magnífica, às vezes não é tão impressionante assim, não é? Decepcionou a todos lá da vila, da cidade onde a montanha se localizava. O que é que nós vamos fazer com essa fábula, né, com esse texto desta fábula, dessa história? Vamos pensar algumas orações, alguns períodos e vamos analisá-los dentro
da coordenação e da subordinação, do período composto por coordenação e período composto por subordinação. Vamos agora, observar este período. Olha, no período a seguir, há um verbo e uma locução verbal e, portanto, duas orações. Veja, alguns diziam que o mundo ia acabar. Alguns diziam, é a primeira oração, a oração 1. Alguns diziam, tem um verbo, está aí o verbo dizer. Alguns diziam, não é? Está na terceira pessoa, que o mundo ia acabar. Observe aí que é uma locução verbal. Se você não sabia o que é uma locução verbal, saberá agora. Veja que há dois verbos para dar o sentido de um só. Ia acabar. Ia, do verbo ir, acabar, né? Já está no infinitivo. Acabar, o verbo acabar. Então, tem dois verbos aí para seguir. É como se eu dissesse que o mundo acabaria. Nós usamos, muito comum na linguagem nossa, brasileira, no português brasileiro, usarmos locuções verbais para expressarmos o sentido de apenas um verbo. Então, o que é uma locução verbal? É a junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e um principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Não é? Temos aí o verbo, está ali, ó, que o mundo ia. Ia, este é o verbo auxiliar. E depois o verbo principal, ia acabar, que o mundo acabaria, se eu quisesse usar só um verbo. Mas como eu usei dois, chamamos esta junção de locução verbal. Então, na oração 2, temos também a existência ali do que está destacado. O que é o que? A palavra que é uma conjunção. Então, observem, tem uma oração 1 com um verbo. Na oração 2 temos uma locução verbal. E as duas estão unidas. Por quê? Pelo quê? Pela conjunção que. Leia apenas a oração. Ela apresenta sentido completo. Veja aí, se eu digo, alguns diziam, eu chego para vocês e digo, meninos, meninas, alguns diziam. Vocês entendem, vocês constroem um sentido completo desta minha oração. Alguns diziam. Vocês acham que entendem? Você vai perguntar a mim, professor, alguns diziam o quê? Então a frase só isolada, essa oração 1, ela não tem um sentido completo. Ela precisa do complemento da segunda oração para que se tenha a construção do sentido das duas, né? Para compreender o que se está querendo dizer. Leia somente a oração 2. Que o mundo ia acabar. Eu chego para você e digo, que o mundo ia acabar, que o mundo ia acabar. Você entende? Também não, né? Fica um pouco assim. Será que entende? Ou ela depende da primeira oração para fazer sentido? E nós observamos aí, né, a palavra destacada na segunda oração, que é que. Qual é o papel dessa palavra? Vamos mais adiante que eu explicarei melhor. Vamos observar agora este outro período. Oração 1, os dias foram passando. Oração 2, as semanas foram passando. Oração 3, e o barulho da montanha aumentava cada vez mais. A oração 1, os dias foram passando, tem sentido por si só, ela tem sentido. Os dias foram passando, você entende? O que é que você entende? Que os dias foram passando, que os dias se passaram, né? Foram se passando, foram passando. Você entende? Ela não depende das outras orações. É possível compreender as orações 2 e 3 de forma isolada? Os dias foram passando, você entendeu? Aí eu digo, os dias foram passando. As semanas foram passando. Tudo bem? E o barulho da montanha aumentava cada vez mais. Há alguma palavra que liga as orações 1 e 2? Os dias foram passando, as semanas foram passando. Tem alguma palavra no meio delas? Não. E nas orações 2 e 3? As semanas foram passando e o barulho da montanha aumentava cada vez mais. Nós observamos que tem uma palavrinha aí de destaque que liga estas duas orações.
Tá vendo? A vogal é ali, que é uma palavra. Continuemos para uma explicação mais incisiva. Período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Acabamos de ver os dois nos exemplos que dei. Vou explicar agora um pouco melhor. As orações que compõem um período podem organizar-se de duas formas, por dependência ou por autonomia de sentido. Ou seja, para que a gente entenda as orações, tenha um sentido completo do texto, se ela depender, uma oração depender de outra, para que o sentido se realize, é um período. Ela está subordinada a outra, ela depende de outra. Ou quando se a gente isola, separa as orações daquele contexto e entende que cada uma tem o seu sentido completo, então elas são orações coordenadas. O período é composto por coordenação, porque uma não depende da outra, cada uma tem a sua autonomia de sentido. Quando se evidencia entre orações uma relação de dependência, ou seja, apenas uma tem sentido em relação à outra, tem-se um período composto por subordinação. Exemplo, as pessoas acharam que a montanha ia ter um filho. Vejam esse exemplo aí, é um período composto por subordinação, porque há uma oração aí que depende da outra para ter sentido. Vejam bem, se eu digo, as pessoas acharam, você entende? Vocês acharam o quê, professor? O que as pessoas acharam? Elas acharam, as pessoas, que a montanha ia ter um filho. Olha aí a conjunção unindo, né, as duas orações. E para que esta primeira tenha sentido, nós temos que uni-la à segunda. Então, as pessoas acharam que a montanha ia ter um filho. E isto chama-se, na língua portuguesa, período composto por subordinação, porque uma oração está subordinada à outra. Quando entre orações de um período não há dependência, elas são independentes, não dependem uma das outras, pois elas possuem sentido autônomo próprio, tem-se o período composto por coordenação. Exemplo, o barulho ficou fortíssimo e a montanha tremeu toda. Você chega para você e diz, olha, o barulho ficou fortíssimo. Será que você entende? Você tem uma construção de sentido e a montanha tremeu toda. A montanha tremeu toda. Você entende? Então, uma não depende da outra para a construção do sentido. Então, são orações independentes, autônomas, né? É um período composto por coordenação. E as palavras que ligam as orações são chamadas de conjunções. Elas podem ou não estar presentes no período. Conjunção é a palavra que serve para ligar ou relacionar orações. Quando está presente em um período composto por coordenação, recebe o nome de conjunção coordenativa. Quando integra um período composto por subordinação, é denominada conjunção subordinativa. Veja algumas conjunções e locuções conjuntivas, né, que são duas ou mais palavras juntas que equivalem à conjunção. Você lembra da locução verbal, que são dois verbos juntos que equivalem a um verbo só? As locuções conjuntivas podem ser duas conjunções juntas que equivalem ao sentido, né, conjuntivo de uma só. Então, algumas muito usadas conjunções. Mas, e, mas a gente pronuncia e, porém, porque, ou, portanto, se, ora, logo, pois, apesar, como, entretanto, nem e outras mais. Vamos agora estudar o tópico 2, que é o período composto por coordenação. Já falei os dois períodos, mas agora vamos centralizar só no período composto por coordenação para fazermos o fechamento do entendimento de vocês.
Orações coordenadas sindéticas e assindéticas. A gente já sabe que é uma oração, não período composto por coordenação, é uma oração coordenada. Mas existem as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. As orações coordenadas que se ligam a outras por meio de uma conjunção coordenativa são chamadas de sindéticas. Veja bem, sindéticas, as orações coordenadas que se ligam a outras por meio de uma conjunção coordenativa são chamadas de sindéticas. Ou seja, teve conjunção, apareceu uma conjunção, ela é chamada de uma oração coordenada. Essa conjunção coordenativa, nós chamamos as orações coordenadas de orações coordenadas sindéticas, porque há a existência de uma conjunção. Veja um exemplo. Comprei um celular, mas não gostei do aparelho. Comprei um celular, mas não gostei do aparelho. Observe a existência aí da palavra mas. Mas. É uma conjunção coordenativa, porque essa segunda oração é uma oração coordenada sindética. Explicaremos mais na frente. Apareceu a conjunção, para que vocês entendam. Então já é oração coordenada sindética. As orações coordenadas que se unem a outras sem uma conjunção são chamadas de assindéticas. Aí tem esse azinho dizendo que não tem conjunção. Não teve conjunção e ela é coordenada, chama-se oração coordenada, não é? São chamadas de, nem oração coordenada, são chamadas de assindéticas, orações assindéticas, não tem conjunção. Veja aí, tiro fotos, mando mensagens, vejo TV. Existe alguma conjunção que ligue essas orações? Não há conjunção. Então, essa primeira, tiro fotos, é uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Tiro fotos. Mando mensagens, outra oração coordenada assindética. Vejo TV, outra oração coordenada assindética. Então, é sem conjunção entre as orações. Por isso, chamamos as orações coordenadas que estão unidas no sentido, mas não há conjunção, de assindéticas. Muito bem. Oração coordenada sindética, nós já sabemos, e a oração coordenada sindética é aditiva e adversativa. Porque há 5 tipos diferentes de orações coordenadas sindéticas. 5 tipos: aditivas, adversativas, explicativas, alternativas e conclusivas. Mas hoje nós só vamos conhecer 2 delas, que é para que não fique muito cansativo para o entendimento de vocês, porque este assunto requer posteriores explicações e vocês farão atividades com os professores ou as professoras das suas respectivas escolas e terão um melhor entendimento. Vamos ficar apenas em 2 delas: a oração coordenada sindética aditiva e oração coordenada sindética adversativa. Olha este nome: aditiva e adversativa. Aditiva, aditivar, adicionar, somar, não é? Acrescentar, dá essa ideia, essa construção de sentido que é algo mais. E a adversativa, lembra o que? A diversidade de alguma coisa, algo contrário, que vai ao encontro, que se opõe, não é? Então vamos estudar essas 2 orações coordenadas sindéticas, a aditiva e a adversativa. Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas introduzidas por conjunções aditivas e que têm a função de acrescentar, somar as informações das orações de determinado período. Aditivas, né? Somam, acrescentam. Olha o exemplo. Canto e danço todos os dias. Uma oração 1, canto, não é? Eu canto, mas o eu, pronome pessoal, não aparece. Canto e danço todos os dias. Vejam aí uma conjunção aditiva e está ligando as 2 orações. As orações abaixo. O trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. O trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. Eu estou acrescentando outra informação. Eu estou somando outro sentido, outra informação nessa segunda oração. Então, outra conjunção aditiva, mas é uma conjunção
é uma locução conjuntiva, não é? Porque usam duas conjunções, mas também. Trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. E ali no quadrinho verde, algumas conjunções aditivas são e, nem, não só, mas também, etc. Então eu dei um exemplo aí, 2 exemplos, uma com o i, o e, né? E o mais também. Então isto é uma oração, isto são orações, né? Coordenadas sindéticas. Elas dão a ideia de adição, de soma. Próximo slide. Vamos ver agora as orações coordenadas sindéticas adversativas. São introduzidas por conjunções adversativas e que têm a função de evidenciar contraste ou oposição de informações. Como se fosse algo contrário, é uma ideia contrária, é um contraste, é uma oposição de informações. Não estou acrescentando, não estou somando como uma aditiva. Né? É uma adversidade, eu estou contrastando, eu estou fazendo oposição na informação. Exemplo, eu canto, mas não sei dançar. Vejam, eu canto, tenho uma habilidade, mas não sei dançar. Uma coisa se opõe à outra, dá a construção do sentido de contraste, de oposição de ideias, de informações. Eu canto, vírgula, mas não sei dançar. Então isto, né, caracteriza bem uma oração coordenada sindética adversativa. Vejam o exemplo seguinte. É difícil, porém necessário. Olha aí, é difícil, porém necessário. É difícil estudar, porém é necessário. É uma diversidade, é um contraste de ideias, não é? Está evidenciada essa oposição de informações. E algumas conjunções adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não é? Posso colocar até ali, trocar. Eu canto, porém não sei dançar. Eu canto, todavia não sei dançar. É difícil, entretanto, necessário. Vejam que são conjunções adversativas, elas dão a ideia de contraste. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Os professores, como eu já falei, as professoras de vocês, passarão atividades e explicarão melhor para o melhor entendimento. Façam a leitura do livro, como eu falei no início, da página 54, e este assunto do capítulo 3 irá até a página 64 do livro de vocês. Até a página 64 para os exercícios, as atividades. As professoras e os professores devem passar para vocês. Vamos em frente. Vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior. Lembram da aula anterior, cujo tema foi o gênero textual Conto Fantástico, e eu deixei 5 exercícios, não é, para vocês responderem. Então vamos fazer a correção deles agora. Questão 1. Assinale qual alternativa melhor define as origens do conto. Vamos à resposta correta. A resposta correta, a melhor alternativa, né, que define as origens do conto. A resposta é a letra C. Sua origem está relacionada às narrativas orais de antigos povos até chegar nos livros. Como eu falei, expliquei a vocês na aula anterior, né, os contos iniciaram na oralidade, tiveram início na fala, na voz do povo, o povo contando história, passando de geração em geração, os povos antigos, né, da antiguidade, e depois foi que chegou aos livros. Então esta é a melhor alternativa para definir as origens do conto. Próxima questão. Na aula anterior, questão 2. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma característica do conto fantástico? Eu quero saber aí a característica, né, do conto fantástico. Vamos à resposta.
Resposta é a letra A de amizade. No gênero fantástico, os textos são pautados numa realidade não lógica, é fora da imaginação. Então, a resposta da questão 2 é a letra A. Vamos para a próxima questão, questão número 3. Eu perguntei qual o nome do escritor estadunidense, dono de grande capacidade analítica, que escreveu contos que serviram de base para o gênero policial e de mistério difundido no século XX. A resposta para esta questão de número 3 é a letra D. Edgar Allan Poe, né, que foi o pai dos contos de terror, de horror, de mistério, de suspense. Ele que iniciou esse gênero, né, de policial e de mistério nos contos fantásticos. Questão de número 4. Passaremos agora. Perguntei: o enredo é um dos elementos que constituem o conto. Qual das alternativas abaixo define bem? Resposta é a letra C. O enredo é um dos elementos que constituem o conto. Qual das alternativas abaixo define bem? Trata-se da história propriamente dita, no qual os fatos são organizados de acordo com a sequência lógica de acontecimentos. Está definindo bem aí o que é o enredo, é a história, né? É a história que constitui o conto. Vamos para a última questão da aula anterior. Questão 5. Charles Dickens, escritor inglês do período vitoriano, deixou vários contos de conteúdo fantástico. Assinale um de seus contos entre as opções a seguir. Vamos ver qual foi? A letra B, O Sinaleiro, né, que encontra-se também no seu livro, alguns trechos do conto O Sinaleiro, do escritor inglês Charles Dickens. Muito bem, estas foram as respostas da aula anterior. Vamos para as questões da aula de hoje. Vamos para os exercícios. A questão 1, assinale qual é a alternativa correta para a melhor afirmação em relação ao período simples e ao período composto. Letra A. O período simples é formado por duas ou mais orações e o período composto é formado por uma só oração. Letra B. No período simples, encontramos várias frases verbais, enquanto no período composto, há frases nominais. Letra C. O período simples é formado por uma só oração e o período composto é formado por duas ou mais orações. Letra D. Tanto no período simples quanto no composto há apenas frases nominais. Respondam aí, na próxima aula darei a resposta. Vamos para a questão de número 2. Assinale a única alternativa em que só há frases nominais. Lembram o que é uma frase nominal? Letra A. Em cima da mesa um caderno rasgado e várias canetas velhas. Letra B. Hoje é terça-feira. Letra C. Precisamos estudar bastante se quisermos passar de ano. Letra D. Minha irmã comeu todo o bolo. Qual dessas alternativas só há frases nominais? Respondam. Questão de número 3. Qual das alternativas abaixo contém um período composto? Qual delas tem um período composto? Letra A. Os professores entregaram as provas. Letra B. Hoje o dia está lindo, por isso irei ao clube. Letra C. Jubileu, chegou atrasado, estressado em casa. Letra D. Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis. Qual dessas orações contém um período composto? Questão número 4. Assinale a alternativa na qual encontramos uma oração coordenada sindética aditiva. Lembram que eu expliquei as duas? Aditiva. Letra A. Trabalho durante o dia e estudo à noite. Letra B. Tomo café, estudo, vejo filmes, durmo. Letra C. As pessoas acharam que a montanha ia ter um filho. Letra D. Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. Qual delas encontramos uma oração coordenada sindética aditiva? E a última questão, a de número 5. Assinale a alternativa na qual encontramos uma oração coordenada sindética adversativa. Letra A. Carlinhos não só canta, mas também dança muito bem.
Letra B. Não só provocaram graves problemas, mas abandonaram os projetos. Letra C. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. E letra D. O país é extremamente rico, porém, o povo vive em profunda miséria. Parece um país que eu conheço. Questão número 5. Aí encerramos com as atividades da aula de hoje. Na próxima aula eu darei a resposta. Então, meus amigos e minhas amigas, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim, eu sou o professor Heraldo Cunha e esta foi a aula de hoje para o 8º ano e 3ª fase EJA de Língua Portuguesa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.